Marcos capítulo 10. Amém? Todos acharam? Versículo 32 até o versículo de número 45. Daniel vai projetar. Mas para a gente ganhar tempo, a gente já vai fazer a leitura. Marcos capítulo 10, versículo 32 ao 45, o texto diz da seguinte forma: Estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe devia sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Você ainda vai achar parte desse texto em Mateus capítulo 20, Lucas capítulo 18, tá bom? Então, se você quiser fazer leituras correlatas do texto, depois você lê Mateus capítulo 20 e Lucas capítulo 18. Vamos orar. Te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra, te louvamos pela Tua igreja e pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre cada um de nós. Nós que vamos falar, expor, mas também sobre os meus irmãos e irmãs, a Tua igreja que vai acompanhar. E sobre aqueles que não estão e acompanharão por outros meios. E quero, ó Deus, aqui pedir uma bênção sobre, ó Deus, a vida da filha do nosso presbítero Felipe, ó Deus, que ainda está hospitalizada, mas cremos que, pelo poder do Senhor, em breve ela estará recuperada. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Marcos é um discípulo de Jesus, o escritor desse evangelho. Ele é um discípulo de Cristo. Marcos, ele vivia dentro de uma ambiência cristã. O mundo de Marcos, a vida de Marcos, era uma vida cristã. Ele vivia num contexto cristão.
Atos capítulo de número 12 diz que a mãe dele cedia a casa para os primeiros cristãos fazerem orações. Atos 12, versículo 12. Marcos, ele era primo de uma pessoa muito famosa e que foi muito importante para a igreja cristã, que foi Barnabé. Paulo, quando escreve Colossenses, capítulo 4, versículo 10, Paulo diz que Marcos e Barnabé são primos. E Marcos, por viver numa ambiência cristã, ele tinha uma relação muito próxima com os apóstolos. Marcos tinha uma proximidade muito grande com Pedro, tanto é que a tradição afirma que Marcos escreveu o seu evangelho baseado no testemunho ocular de quem? De Pedro. E quando você lê o penúltimo versículo da primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13, Pedro chama Marcos de meu filho. Então, Marcos, ele é um discípulo de Jesus. Só que quando você continua a leitura sobre a vida de Marcos, tentando entender, tentando achar pontos importantes sobre a biografia desse homem, você vai ver que existem momentos da história que Marcos ele escorrega. O discípulo é isso. O discípulo de Cristo, ele é uma pessoa que ele está dentro de uma caminhada com Jesus e ele pode ter atitudes que glorificam a Deus, mas ele pode ter atitudes que às vezes envergonham. Nada novo, irmãos, isso. O discípulo ele está numa caminhada em que ele pode fazer coisas absolutamente corretas e louváveis, mas ele pode fazer coisas que maculam, que mancham a imagem. Quando Paulo vai empreender sua primeira viagem missionária, Atos capítulo de número 13, o texto diz que Marcos, lá é chamado de João Marcos, ele vai junto com a equipe. Mas o texto de Atos capítulo 13, pouco tempo depois, vai dizer que ele se aparta daquele grupo. Ele se separa do grupo. Ele abandona aquela missão, aquele trabalho. Quando Paulo vai empreender sua segunda viagem missionária, o texto diz que Paulo não quer levar Marcos, porque Paulo não achava justo levar alguém que abandonou a primeira missão, o primeiro trabalho. E o texto diz, Atos capítulo 15, que entre Paulo e Barnabé surge uma desavença, de modo que não é mais uma equipe, são duas equipes. Então Marcos, já que ele era primo de Barnabé, ele vai fazer o projeto missionário, o trabalho missionário com Barnabé, seu primo. E Paulo, ele leva um homem chamado Silas. Então, você vê que interessante. Marcos, ele vive numa ambiência cristã. Ele não começa muito bem a sua trajetória, a sua caminhada, muito embora ele fosse uma pessoa envolvida com cristãos. E aí, quando Paulo escreve 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo diz isso. Somente Lucas está comigo. Traze-me Marcos, porque ele é muito útil para o meu ministério. Olha só, o homem que há muito tempo atrás não quis levar aquele rapaz para uma missão, agora ele está dizendo: traz esse rapaz, porque para o meu ministério ele é absolutamente útil. E quando Paulo vai finalizar a carta de Filemon, lá no final, quando ele começa a fazer saudações, ele chama Marcos de meu cooperador. Então, olha só, o homem Marcos, o discípulo de Jesus chamado Marcos, ele não começa muito bem,
Mas conforme a vida cristã dele vai se desenvolvendo, ele vai começando a ter atitudes genuinamente cristãs. Jesus, ele escolheu 12 homens. A escolha de Jesus, ela foi absolutamente criteriosa, ela foi soberana, e esses 12 homens foram aqueles que caminharam com ele durante todo o exercício do ministério dele aqui na terra, e deram sequência ao ministério de Jesus. Desses 12, somente um se perdeu, e é aquilo que está registrado em João capítulo 17, para que se cumprisse a Escritura. E esses discípulos chamados apóstolos, chamados discípulos, chamados seguidores, durante 3 anos eles estiveram junto a Jesus. Eles viveram o que Jesus viveu, eles comeram o que Jesus comeu, eles beberam o que Jesus bebeu, eles assistiram Jesus fazer milagre, eles assistiram Jesus ser rejeitado. Então, durante 3 anos, esses homens eles receberam uma formação, eles foram moldados, eles foram lapidados, eles foram tratados por Cristo, para que cada vez mais eles pudessem ser parecidos com seu Mestre. Todo momento Jesus ensinava, cada situação eles tinham uma lição diferente da parte de Jesus. Mas eles intercalaram em suas vidas, em sua caminhada, erros e acertos, como Marco intercalou. Quando nós chegamos nesse capítulo de número 10, e Jesus ele narra para eles o que vai acontecer, o que está pela frente, eles fazem um pedido. E se você ler Mateus capítulo 20, o texto vai dizer que quem pediu foi a mãe dos 2 apóstolos aqui. Eles fazem um pedido para Jesus, pedido muito interessante. E como caminhar com Cristo é ser disciplinado, é ser discipulado, é ser ensinado, é ser moldado, é ser trabalhado. Aí Jesus então vai ensinar uma lição muito importante para eles. Essa lição que Jesus ensina aqui para eles é aquela lição que ela é essencial para a nossa vida, mas é como aquele remédio que você toma a contragosto. Você sabe aquele remédio que você toma a contragosto? É aquele remédio que ele é essencial para a sua vida e que você não vai melhorar se você não tomá-lo, mas é absolutamente ruim você tomar esse remédio. Eles começam aqui um pedido sobre lugares, sobre posição, sobre importância, sobre glória, e Jesus diz para eles: olha, você quer ser importante? Não seja nada. Você quer ser grande? Seja pequeno. Você quer ter um cargo de importância? Seja servo. Essa é a lição que Jesus dá nessa caminhada dele para Jerusalém aqui. Então, caminhar com Cristo, ser discípulo de Cristo, é muitas vezes na nossa vida receber lições que são essenciais para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento, para o nosso fortalecimento, só que elas vão cair na nossa mente, elas vão cair no nosso coração de forma muito dura. Vai ser indigesto. Mas Jesus ensinou algumas coisas nessa caminhada, nesse momento aqui, que eu queria rapidamente compartilhar com os irmãos. Para nós que somos discípulos e que caminhamos com Jesus. Todos nós caminhamos com Jesus. Nós somos discípulos dele. Mas existem algumas lições que a gente precisa estar pronto para receber e pronto para ouvir, porque senão a gente talvez pare no curso, a gente pare no trajeto.
Quando Jesus ele começa a falar, o versículo de número 32, ele diz assim, olha, estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e seguiam, tomados de apreensões. Até o versículo de número 34, Jesus ele faz uma descrição bem clara do que vai acontecer com ele em Jerusalém. Está subindo, é Páscoa. Êxodo 12, o cordeiro sacrificado, o cordeiro imolado. Páscoa. Jesus está subindo para Jerusalém com seus discípulos, com seus seguidores, com seus apóstolos. Eles estão caminhando com eles. E do 32 até o 34, ele faz uma descrição do que vai acontecer lá em cima. O caminho de Cristo é o caminho da cruz. Essa é uma lição que provavelmente ela desça de forma muito indigesta para todos nós. O caminho de Cristo é o caminho da cruz. Paulo diz, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele começa esse versículo dizendo, sabe o quê? Estou crucificado. É isso que ele diz. Jesus diz assim, você quer vir após mim? Aí você responde assim, sim. Ele dá para nós 3 respostas. Qual é a primeira delas? A primeira é, negue a si mesmo. A segunda é, vocês estão ruim de Bíblia, viu? Vocês estão precisando vir para a IBD. Tome a sua cruz. A terceira é, siga. O caminho de Cristo, ele é o caminho da cruz. Quem caminha com Cristo e não tem essa convicção, sofre na caminhada. Quem tem a ideia que seguir a Cristo é só ver milagre, ele sofre na caminhada. Quem tem a convicção de que seguir a Cristo é só ver cura, sofre na caminhada. Quem tem a convicção de que seguir a Cristo é simplesmente ver portas abrindo, coisas acontecendo, milagres acontecendo, ocorrendo, sofre na caminhada. Paulo diz assim, que aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Segunda carta a Timóteo. É um caminho de renúncia, irmãos. É como se nós dissermos que você perdeu a sua identidade. O caminho de Cristo é o caminho da cruz. E é isso que ele vai descrevendo do versículo 32 até o 34, mas nós não precisamos somente desse trecho para entender que o caminho de Cristo é o caminho da cruz, porque quando Cristo entra nessa existência, ele já entra com esse destino. Ele já entra com esse destino. Ele diz, o evangelista Marcos, no versículo 35, que esses apóstolos, eles chegam diante dele e fazem um pedido. Na sua glória, permite que nós assentemos um à esquerda e outro à direita. Você vê que a visão dele está onde? Está lá na frente. E isso
Quem caminha com Cristo tem que entender também. O caminho de Cristo é o caminho da cruz. Só que a cruz, ela vem antes da glória. A cruz vem antes da glória. Eles estão com a cabeça, eles estão com a mente dele, eles estão com o olhar deles aonde? Lá na glória. Mas as coisas ainda estão o quê? Acontecendo. Olha que interessante, eu estava lendo uma vez, e eu achei curioso isso. A prova mais importante das Olimpíadas é os 100 metros rasos. Sempre foi. Nenhuma prova é mais importante do que os 100 metros rasos. O recorde hoje dos 100 metros rasos é 9,58 segundos. Se você prender tua respiração, você consegue segurar mais do que 9,58 segundos. Então tem um rapaz que é recordista, que ele tem esse recorde. As Olimpíadas, elas são realizadas a cada quantos anos? 4 anos. Não é isso? Então, aquele homem que correu 9,58 numa Olimpíada, ele se preparou quanto tempo para poder subir num pódio? 4 anos. Ele se preparou durante 4 anos para correr 9,58 segundos. Durante 4 anos, aquele cara se sacrificou, aquele cara se esforçou, ele acordou de madrugada, não sei que hora, ele comeu coisas que eram boas para a saúde dele, para chegar, depois de 4 anos, ele correr 9,58 segundos e ser o quê? O campeão do mundo e subir num pódio e pegar o quê? Uma medalha de ouro e ter o recorde dos 100 metros rasos. Só que durante 4 anos, aquele cara, ele se matou de treinar. E a gente entra na vida cristã achando que a glória, ela vem antes da cruz. Eu não entendo como que nós, que demoramos 4 anos para pegar um diploma de faculdade, que demoramos 20 anos para terminar de pagar um financiamento de um imóvel, que demoramos 60 meses para pagar o financiamento de um carro, que demoramos às vezes 20 anos para construir uma casa do chão até o ponto final, até o acabamento, fala assim, olha, agora é manutenção. Eu não sei como é que a gente não entende isso. A glória nunca vem antes da cruz. Glória vem depois da cruz. Caminhar com Cristo é caminhar tendo essa convicção. O caminho de Cristo é o caminho da cruz. A cruz, ela vem sempre antes da glória. Caminhar com Cristo é sofrer com Cristo e pela causa de Cristo. Sofrer com Cristo e pela causa de Cristo. Porque esses homens aqui, exceto Judas, um deles, pelo menos a história bíblica detalha claramente como ele morreu, que foi Tiago, um dos que está aqui. Atos capítulo 12. Os demais, a história da igreja vai fazer narrações sobre a morte de cada um deles. Mas o fato é que esses homens aqui, eles morreram pela causa de Cristo. Porque eles criam, eles tinham essa fé que a causa de Cristo, o Evangelho, a obra de Cristo era algo verdadeiro e que eles estavam fadados a morrer. E Jesus diz aqui, vocês vão ser batizados.
Então, caminhar com Cristo é sofrer com Cristo e sofrer pela causa de Cristo. Eu tenho um amigo que é missionário, pastor missionário. No último dia de trabalho dele numa empresa, ele se despediu do dono da empresa. E o dono da empresa já sabia o que ele iria fazer, qual era o projeto dele. Ele falou, eu estou indo para um seminário, eu vou estudar, eu quero ser pastor e quero ser missionário. A última palavra que o dono da empresa falou para ele foi, vai lá, pastor bobão. Foi a última coisa que ele ouviu do dono da empresa dele. E ele cumpriu o ministério dele, ele tem cumprido. O versículo 32, ele diz que esses homens eles estão tomados de apreensões. Jesus está narrando para eles o que vai acontecer lá em Jerusalém. Jesus está dizendo para ele, olha, vão escarnecer de mim, vão cuspir em mim, eu vou ser entregue aos sacerdotes, aos escribas, aos principais, eu vou ser julgado, eu vou ser condenado. Caminhar com Cristo, irmãos, tem isso. Caminhar com Cristo tem isso. Segundo, uma lição importante aqui. Caminhar com Cristo envolve a gente entender uma coisa, e isso tem que cair na nossa mente, tem que ficar gravado lá. A gente tem que aprender que uma ambição pessoal, ela pode ser uma pedra no nosso sapato. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de ter pedra no sapato. Dificilmente uma pessoa não tem essa experiência. Quando você tem uma pedra no sapato, você não consegue andar se você não tirar. É um negócio que incomoda. É chato demais, né? Mas a pessoa está com um sapato furado e entra uma pedra dentro do sapato. Às vezes entra água, às vezes a pessoa pisa em lama, mas às vezes entra uma pedra dentro do teu sapato. E você é obrigado a parar onde você está, você tirar o sapato e tirar aquela pedra. Nós não conseguimos viver a nossa vida sem ter pelo menos uma pequena dose de ambição. Nós não conseguimos. Eu falei de coisas que nós conquistamos, que nós almejamos, mas nós não conseguimos viver a nossa vida sem ter pelo menos uma pequena parcela de ambição. O problema é quando a nossa ambição ela é o que? Ela é desmedida. Quando ela é desregrada. O problema é quando a nossa ambição ela não leva em consideração absolutamente nada que está ao nosso redor. Então, a ambição ela pode ser uma pedra incômoda no sapato de cada um de nós. Eles chegam diante de Jesus e eles pedem o quê? Eles pedem uma posição de destaque. A gente precisa ter um pouquinho de ambição, mas a gente precisa saber colocar limites nessa ambição. Porque quando a ambição ela é desregrada, ela pode mergulhar cada um de nós num estado de cegueira fora do comum. Olhe para o texto. O mestre deles
O homem que durante 3 anos ensinou eles. O homem que, se não viesse ao mundo, eles não seriam salvos. Diz para eles assim: nós estamos subindo para Jerusalém e eles vão me matar em Jerusalém. Já que eles vão matar, então permite que na sua glória eu sente à direita e à esquerda. Como é que a gente traduz isso, irmãos? A ambição, ela pode muitas vezes, mergulhar a gente num quadro de insensibilidade fora do comum, fora do normal. Jesus está subindo para Jerusalém, Jesus está narrando para eles, Jesus está detalhando para eles tudo aquilo que vai acontecer. E mesmo assim eles chegam diante de Jesus, eles pedem o quê? Uma posição. Conseguiu captar, absorver o negócio aí, abstrair? Jesus está subindo para Jerusalém e está falando: olha, eu vou morrer, eles vão me matar, tudo que eu falo é verdade, então isso vai acontecer. E eles estão o quê? Brigando, disputando o quê? Uma posição. A ambição, ela pode mergulhar uma pessoa num quadro de insensibilidade muito grande. A ambição, ela pode prejudicar a relação que uma pessoa tem com Cristo. Porque eles chegam em Jesus, eles dizem assim: queremos que faça o que nós vamos pedir. Eu vou falar para vocês uma coisa: eu confio na equipe que fez essa tradução. Não há uma expressão no texto que diz assim: Senhor, nós vamos te fazer um pedido, e se for da tua vontade, que o Senhor nos conceda. Não existe isso no texto. Queremos que faça o que nós vamos pedir. O texto transpira falta de humildade, o texto transpira uma certa arrogância. A fala desses 2 homens aqui transpira um pedido sem consideração a quem eles estão pedindo. A ambição, ela pode prejudicar a relação de uma pessoa com Cristo. Quando você chega mais na frente, o texto vai dizer que sai uma briga dentro do grupo por causa disso. Não é isso? Está aí no texto, não sai? Sai. Ele diz que no versículo logo à frente, que sai uma briga. O 41 diz assim, que quando os outros 10 ouvem isso, eles se indignaram contra eles 2. Então, a ambição, ela não mergulha a gente só numa cegueira. A ambição não mergulha a gente numa cegueira espiritual. A ambição, ela não somente prejudica a nossa relação com Cristo. A ambição prejudica a nossa relação com qualquer um que está do nosso lado. É como se eles corressem na frente, jogam os outros para trás, correm na frente e pedem isso, pedem aquilo. E aí há o quê? Uma indignação dos outros 10. Então a ambição, ela prejudica a nossa relação, a nossa comunhão também. Caminhar com Cristo é entender que o caminho de Cristo é o caminho da cruz. Segundo,
é entender que a ambição pessoal ela pode ser uma grande pedra no nosso sapato. Ela é necessária, mas ela pode ser muito prejudicial. Terceiro, para caminhar com Cristo, a gente precisa pensar de forma cristocêntrica. Isso é essencial na caminhada. Ele diz assim: no mundo, os governantes, eles têm as pessoas sob o domínio deles. Eles mandam, eles desmandam, eles põem uma pessoa naquele cargo, eles tiram daquele cargo, eles contratam, eles demitem. O serviço público eles admitem, exoneram. Nas empresas que você trabalha tem lá o presidente, o diretor, o superintendente, o supervisor, tem aquela pessoa que está lá em cima na hierarquia, e tem aqueles que vêm logo abaixo até chegar no último da fila. É assim que funciona. É assim que funciona. Jesus está falando aqui qual é a mentalidade do mundo. E essa mentalidade do mundo é a mentalidade que você traz quando você passa por aquela porta. É a mentalidade que eu trouxe. É a mentalidade que a pessoa que começar a andar com Cristo ainda hoje, ela está trazendo para cá. Qual é a mentalidade? É a mentalidade que o mundo tem uma forma de funcionamento, um jeito. Talvez a sua família tenha uma forma de funcionamento, de jeito, de costumes, de hábitos. Mas a minha família nós fazemos assim. Talvez você veio de outra igreja e você vai, mas lá na minha igreja não era assim. E talvez você mudou de empresa e você fala assim, na empresa que eu trabalhava não era assim. Nós somos nutridos e alimentados disso. Jesus diz, olha, existem governantes que mandam, que desmandam, que são autoridades que estão acima. E aí ele apresenta o que? Ele apresenta um contraponto. Qual é o contraponto? Entre vocês não é desse jeito. Aqui é diferente. Lá na sua empresa funciona desse jeito. Aqui não é desse jeito. Lá na sua casa funciona dessa forma. Aqui não é desse jeito. Lá na sua empresa, você tem aquele chefe, ou aquela gerente, ou aquela superintendente, que quando ele está chegando, todos ouvem ele chegando e falam, está chegando fulano. E aí já faz silêncio. Você que estava assistindo um vídeo no YouTube, você já põe na planilha da empresa. Né? Quem estava com o computador desligado já liga na hora o computador. A rodinha que estava ali conversando já se desfaz, porque está chegando fulano e fulano é importante. Jesus diz assim, aqui não é dessa forma. Isso é a nossa vida cristã. A nossa vida cristã é isso. É você expurgar coisas que você acreditava, coisas que você cria, coisas que você acreditava que eram verdades. Você dá um delete
e você adicionar coisas o quê? Novas, verdades absolutas. Isso é a vida cristã. Ele falou, eu vivi um modelo até agora, mas agora não é esse mais, esse aí está errado. Porque Jesus disse para mim, aqui não é dessa forma. E eu vou falar que eu fiquei assim, muito impactado, e eu não sabia disso. Quando eu vim para a IPB, eu fiquei muito impactado saber que um rapaz, um irmão que era presbítero, em anos depois ele era diácono. Por quê? Para muitos de nós isso é um absurdo. Um absurdo. Porque não é o cargo, porque não é a posição, porque não é o local que está assentado, é o serviço. E é para isso que Jesus está então conduzindo aqui a cabeça desses homens. Não é o cargo, não é a hierarquia, não é o título que está lá, e pode ser o título mais bonito que seja, diretor estratégico de ações coordenadas. É o serviço que diferencia. É ser pequeno. É deliberadamente se fazer pequeno. Você quer ser importante, você quer ser grande, você quer ser o maioral, não sirva. Preciso moldar nossa mente de forma cristocêntrica. Para você moldar a sua mente de forma cristocêntrica, você tem que andar com Jesus e você tem que assisti-lo em tudo, olhar para Ele. Vá olhando para Ele. Vá olhando Ele na caminhada, vá vendo as atitudes dEle, vá ouvindo os ensinamentos dEle. E aí você começa a expurgar ensinamentos da tua cabeça e você começa, aqueles que você não colocar para fora, você vai começar a reformulá-los. Porque nem tudo a gente deleta, alguns a gente reformula, a gente muda. Então a gente precisa moldar nossa mente de forma cristocêntrica. Primeiro, o caminho de Cristo é o caminho da cruz. Segundo, a ambição pessoal ela é importante, mas ela pode ser uma pedra no teu sapato, no nosso sapato, no meu sapato. Terceiro, a gente precisa pensar de forma cristocêntrica. É só você colocar a seguinte expressão antes de você falar ou fazer qualquer coisa. Jesus faria isso? Jesus faria? É só você colocar antes de qualquer coisa, antes de qualquer decisão, antes de qualquer palavra, antes de qualquer atitude sua, fazer essa reflexão. Jesus faria isso? O que eu faço então? Primeiro, entre nessa caminhada com Cristo e vá até o final. Nunca pare no meio do caminho. Comece e vá até o final. Segundo, se qualquer ideal seu de vida se chocar com o de Cristo, prefira o segundo e repense o primeiro. Se qualquer ideal de vida seu se chocar com o ideal de Cristo, prefira o segundo e repense o primeiro, o seu.
terceiro, alinhe sua mente à mente de Cristo, refletindo sempre sobre o que Ele faria se Ele estivesse no seu lugar. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, fecha os olhos. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, pela Tua revelação. E peço que o Senhor nos abençoe na caminhada. Ela não é fácil. A gente tem momentos de luta, de dificuldade, mas essa é a caminhada que nós devemos percorrer. O escritor de Hebreus diz que nós devemos correr com perseverança a caminhada que a nós é proposta. Que o Senhor nos abençoe sempre, em todos os momentos, em todas as situações. Em nome de Jesus, amém.